Paz e graça. A mensagem que o nosso bom Deus colocou em meu coração para compartilhar contigo nesse dia tem o título Cristo, o centro da nossa fé. E como texto básico, vamos ler Colossenses 2, 16 e 17. Não vai ser nem tanto um sermão, mas um estudo bíblico, dada a complexidade do assunto. Vamos investigar as Escrituras para buscarmos a verdade sobre essa questão tão profunda que está aqui em Colossenses 2, 16 e 17. Leiamos com atenção. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Muito bem, você já notou que o apóstolo Paulo ele costumava escrever certas coisas difíceis? Como diria o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,16, nosso amado irmão Paulo escreveu certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes distorcem, como distorcem as demais escrituras, para a própria condenação deles. Então, em se tratando de Paulo, muitas vezes a explicação mais simples não vai ser a verdadeira. Se você estudou e viu que a explicação está simples demais, pode não ser a explicação verdadeira. Porque, em se tratando de Paulo, a explicação costuma exigir uma análise um pouco mais profunda do texto. Uma análise do contexto, da estrutura do texto, para então compreender o que realmente ele queria dizer. Por exemplo, em Romanos capítulo 13, verso 8 e 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que o amor ao próximo cumpre toda a lei. O amor ao próximo cumpre toda a lei. Ele até diz ali que não matarás, não adulterarás, né? Se há qualquer outro mandamento, ame o próximo. E nisso se cumpre toda a lei, o amor ao próximo. Note que Paulo usa expressões hiperbólicas, dando ênfase à parte da lei relacionada ao amor ao próximo. Agora, isso aqui daria pano para manga e um motivo para uma boa confusão se você tirar a fala de Paulo da sua devida estrutura e contexto. Porque onde fica aqui o amor a Deus? Paulo falou do amor ao próximo, mas e o amor a Deus? Quer dizer que não importa mais não ter outro Deus, não adorar a imagem de escultura, não tomar o santo nome em vão, observar o sábado do Senhor? Será que Paulo está dizendo que não importa mais aqueles mandamentos contidos na primeira tábua dos 10 mandamentos, que estão mais voltados para o dever do homem para com Deus? Não. Jamais que Paulo está aqui destruindo os mandamentos contidos na primeira tábua. Paulo focou na segunda tábua porque, no contexto ali, ele pretendia enfatizar os mandamentos relacionados às relações humanas, o amor ao próximo, por uma necessidade. Inclusive, no ambiente do Novo Testamento, essa é uma tônica muito forte. Uma vez que, normalmente, o respeito a Deus, a reverência a Deus, já era algo bastante estabelecido no coração dos homens. Então, a parte da primeira tábua dos 10 mandamentos era muitas vezes bastante estabelecido, mas muitas vezes estava em faltas na segunda parte, que é a parte do dever do homem para com seu semelhante. Então, dentro dessa necessidade histórica e ambiental ali, Paulo desenvolve um texto voltado para essa estrutura. E aí, então, ele fala, o amor ao próximo cumpre toda a lei. Então, ele pontua apenas a parte do amor relacionado ao amor ao próximo. Mas Paulo sabia muito bem que o amor, em toda a extensão, envolve o amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Mas, por uma questão de problema que estava sendo resolvido ali, ele vai montar uma estrutura voltada para a necessidade urgente ali naquele ambiente. E aí, então, a importância de entendermos o texto dentro do seu contexto para não criarmos uma distorção e querer pregar algo que Paulo nunca quis dizer. Outro exemplo de texto assim é 1 Coríntios 10, 25, onde Paulo fala lá
de você comprar no mercado e comer de tudo que você acha no mercado ali, sem nada perguntar. Olha que problemão eu poderia criar se eu tirar esse texto do contexto. Então eu posso chegar no mercado e comprar ali, por exemplo, à vontade ali, uns litros de 51, de pinga, de cachaça. Vamos beber à vontade, porque nessa fala aqui, Paulo está mostrando que comida e bebida não importa mais no reino. Então eu posso comer à vontade, beber à vontade, o que eu bem quiser e o que eu bem entender. Será que o texto está aqui me liberando para não ter nenhum princípio relacionado à comida e bebida? E dessa forma, quem sabe eu podia comer comida nas mesas dos ídolos, poderia comer sangue, poderia não seguir nenhum princípio relacionado à comida e bebida. Se eu tirar do contexto, até dá para eu defender essa tese. Mas esse não é o contexto da fala de Paulo. Inclusive, no mesmo texto, em 1 Coríntios 10, no verso 19 a 21, Paulo vai condenar quem vai a banquetes dedicados aos ídolos. Ele até fala lá que como pode participar do cálice do Senhor e depois de cálice dos demônios. Então, Paulo condena o ir a festas dedicadas aos ídolos e participar dos banquetes e comer ali alimentos sacrificados aos ídolos. Agora, no contexto de ir ao mercado comprar o alimento para atender a sua necessidade de fome, aí sim Paulo falou que você tinha a liberdade de fazer sem perguntar, não precisava nem perguntar. Busca o teu alimento, mesmo se o dono daquele mercado falou ali, esse mercado meu é dedicado ao Deus tal. Não pergunta isso não, foi o que Paulo falou. Simplesmente pega o seu alimento e leva para casa e vai alimentar. Esse é o contexto. Não é um contexto de coisas no mercado que poderia ter sido pelos seus donos dedicado aos ídolos, mas você precisa levar o seu alimento para casa. Nesse contexto específico, Paulo está desenvolvendo uma estrutura que diz comer sem nada perguntar. Tem muita gente que tira esse texto, por exemplo, da estrutura aí que tem a ver com a questão do alimento dedicado ao ídolo. Tem muita gente que fala, com esse texto aqui, Paulo falou que agora você pode comer carne de porco. Isso aí é tirar o texto da estrutura. Paulo não está fazendo um tratado sobre carne de porco. Sobre Levítico 11, onde Deus está ali orientando quais são as carnes próprias para alimentos e as impróprias para alimento. Aqui, no Paulo, o contexto é idolatria. Lá em Levítico 11 é uma coisa que eu chamo de Hukim, né? A tradição judaica chama Hukim, onde Deus ele orientou certas coisas que podemos ou não comer sem dar muita explicação. Muitos estudiosos entendem que o contexto ali é lei de saúde. Mas o que a gente sabe é que aqui em 1 Coríntios 10 o contexto é outro. Paulo não está falando dos alimentos, não é nem para chamar de alimento, né? Mas das carnes de animais que Deus considerou impróprio para alimento. Paulo está falando de carnes que poderia ser dedicada aos ídolos. Esse é o contexto. Bem, mas esse não é o assunto do sermão. Eu só estou mencionando para a gente ver o grau de dificuldade que às vezes há em certos textos de Paulo e que você precisa analisar o contexto para compreendê-lo perfeitamente e não fazer uma aplicação fora da devida aplicação estrutural e contextual além da fala de Paulo. E qual é o contexto aqui em Colossenses 2, 16 e 17? Talvez o amigo muitas vezes leu Colossenses 2, 16 e 17 para dizer que o sábado foi abolido. Quem sabe eu esteja falando para alguém assim, que fala, tá vendo aí? Não julgueis. Então Paulo aqui está abolindo o sábado. O povo de Deus não observa sábado. O povo de Deus não guarda sábado. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Então, com o que eu falei agora há pouco em mente, que nunca se deve aplicar um texto fora da sua estrutura, do seu contexto, vamos analisar qual é o contexto aqui em Colossenses 2,16 para ver se ele está anulando o sábado mesmo.
Para começar, eu gostaria de fazer um exercício com o amigo. Colossenses 2,16 começa assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Essa primeira parte, que tem a ver com todo o pensamento do texto, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Eu posso aplicar essa fala em qualquer contexto? Posso aplicar essa fala de forma generalizada? Ou ela tem um contexto? Digo, quando diz ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, significa que Paulo está querendo dizer que no reino de Deus não existe nada relacionado a comida e bebida? Seria isso? E que eu estou livre e liberado para fazer o que eu bem entender, o que eu bem quiser, com tudo relacionado a comida e bebida? Eu posso comer ou deixar de comer, beber ou deixar de beber, qualquer coisa, qualquer tempo, qualquer época. Eu posso fazer o que eu bem entender, seria isso? Será que com esse texto eu posso dizer agora que eu posso virar um beberrão, tomar pinga e cachaça à vontade? Será que com esse texto eu posso dizer agora que eu posso ir numa festa dedicada aos ídolos e ali comer à vontade das coisas sacrificadas aos ídolos? Será que com esse texto eu posso agora comer sangue? Eu acho que o amigo já está começando a perceber que não dá para aplicar esse texto assim, de forma generalizada. Existe uma estrutura, existe um contexto, e é dentro dessa estrutura que essas coisas não importam. Então, existe uma lei que Paulo está questionando aqui, e que não tem nada a ver, por exemplo, com a lei do domínio próprio e da temperança. Ou você acha que Paulo aqui está derrubando a lei do domínio próprio e temperança? Não precisa se preocupar mais com isso. Pode ser um glutão. Não, porque Paulo mesmo em Gálatas capítulo 5 disse assim, ó, os glutões e os beberrões não entrarão no reino de Deus. Então, com esse texto, eu não posso derrubar a lei da glutonaria, a lei da temperança e do domínio próprio. Não é sobre isto o texto aqui. Então já sabemos que não é essa a estrutura do texto de Paulo. Será que a estrutura aqui é sobre leis de saúde? Será que Paulo está falando aqui que lei de saúde não importa mais? Basta fazer um pequeno exercício e a gente percebe que não faria sentido nenhum que Paulo aqui esteja derrubando a lei da saúde. Porque se você decidir que não vai comer mais pelo resto da vida, daqui a um tempo você morre, você vai morrer. É necessário alimentar de uma forma que cuide da sua saúde. Essa lei continua valendo na natureza que Deus criou. Desde o Gênesis capítulo 1, né, quando Deus criou o homem, ele criou também as ervas e as árvores frutíferas para ser alimentos e mantimento para o homem. E assim o é até hoje. Essa lei natural da saúde não foi mudada. Portanto, esse texto de Paulo não pretende demolir a lei estabelecida da saúde. Nós temos muitas coisas impróprias para a alimentação que Deus proibiu, e essas coisas continuam sendo impróprias para a alimentação. E mesmo tem umas proibições de Deus que a tradição judaica chama de Hukim. O que é uma ordem Hukim? Uma ordem Hukim é uma categoria de lei que você não consegue entender completamente porque Deus pediu. E o texto de Paulo não está derrubando essas leis aqui, a lei Hukim também. O contexto não é esse. Um exemplo, pelo menos na maneira como eu estudo, eu percebo que quando Deus nos proibiu de comer sangue, o texto não dá muita explicação. Lá para Noé, né, em Gênesis 9, a única coisa que Deus falou é porque o sangue é a vida. Então vocês não vão comer o sangue. Eu libero vocês para comer a carne ali do animal, mas nunca com sangue. Tira o sangue, porque o sangue é a vida. Mas Deus não dá muita explicação, a não ser essa explicação. Então por isso eu vejo essa ordem de Deus como a Hukim, que a gente não tem toda a explicação.
mas baseado no que foi Deus que pediu, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Agora, mais adiante, Deus vai acrescentar para os judeus mais alguma razão para não comer sangue. Na Torá é dito que não se deveria comer o sangue porque ele foi dedicado ao altar. O sangue e a gordura seria de uso exclusivo para os sacrifícios e ofertas. E aí então não se poderia alimentar do sangue e da gordura. Mas acontece que depois que Cristo veio, os sacrifícios e ofertas encontraram cumprimento pleno no sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo. E hoje já não se realiza mais sacrifícios. Mesmo assim, em Atos 15, 28 e 29, Deus continua nos revelando que não é para comer sangue. Mesmo que os sacrifícios passaram. A estrutura cerimonial que proibia o sangue, ela passou. A estrutura cerimonial cessou. A prática cerimonial. Mas ainda assim, Deus continua pedindo para que não comemos sangue. Então, a proibição de Deus deve ser obedecida. E aqui em Colossenses 2,16, então, não se pode usar o texto de Paulo para proibir coisas relacionadas à comida e bebida que estão na lei da temperança, domínio próprio, da saúde, das ruquins, porque não é sobre isso o texto de Paulo. O texto também não é sobre idolatria. Continua valendo que não devemos ir a um banquete dedicado aos ídolos e ali comer coisas sacrificadas aos ídolos. Atos capítulo 15, verso 29, claramente proíbe isso. É errado eu usar esse texto de Colossenses 2 para dizer que agora eu estou liberado para participar de uma festa, de um banquete dedicado aos ídolos. Muito bem, então qual que é o contexto aqui? Em que sentido comida e bebida aqui não importa? Essa é a explicação que devemos buscar. E eu depois vou retomar com mais profundidade, mas apenas para mencionar, no contexto, nós percebemos no versículo 8 que o apóstolo Paulo está combatendo uma estrutura aonde no verso 8 fala lá que seguia filosofia própria e tradições humanas. Então a gente já começa a ver que essa estrutura que Paulo está combatendo, uma parte dela tem que ver com o ensino de homem. Por isso que esse texto não serve para falar que agora, por exemplo, você pode comer carne de porco. Carne de porco não é ensino de homem, foi ensino de Deus, né? Saiu da boca de Deus a proibição para não comer carne de porco. E o porco, ele também é imundo, não é por causa do cerimonialismo judaico. Tem muita gente que pensa que Deus proibiu comer carne de porco porque o porco era um animal que não era sacrificado no templo. Aí por isso também não se podia comer. Mas não é por isso. Muito antes do templo ser construído, já existiam os animais imundos e os animais puros. Pode ver lá em Gênesis capítulo 7, uma menção lá aos animais imundos e os limpos, porque Deus orienta Noé ali e vai entrar na arca ali 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. E entre os animais imundos você tem animais que não tem nada a ver com sacrifícios. Por exemplo, tem peixe puro e imundo, não se sacrificava peixe no templo. Existe até inseto impuro e imundo, e puro e impuro. Então, a gente percebe que isso tem mais que ver com as coisas próprias para ser alimento e as coisas que não são próprias como alimento. E isso vem desde antes do estabelecimento dos judeus de Israel. Então, não é sobre isso. O contexto de Colossenses mostra regras humanas que estavam sendo criadas. Proibições que Deus não tinha feito, porque aqui fala assim no verso 8, filosofias próprias e ensinos de homens, segundo o mundo e não segundo Cristo. Aí aqui a gente vê uma outra coisa interessante, capítulo 1 e 2 de Colossenses, é que uma estrutura legalista estava formada,
onde Cristo era diminuído. E aqueles hereges de Colossos achavam que precisava. Eles até entendiam que Jesus era bom, mas não era suficiente para dar a salvação deles. Então eles criavam meios de salvação que não era Cristo. Então isso se chama legalismo. Então a gente já começou a ver em qual estrutura aqui que Paulo está lidando com essa questão de comida e bebida. Estrutura de ensinos de homem e não lei de Deus. Estrutura de legalismo, que é fazer da lei um meio de salvação. Então já vimos duas coisas da estrutura aqui. E lembrando que a forma correta, não é que a lei é um problema, mas a forma correta da gente visualizar a lei é como resultado e não como meio de salvação. Nós obedecemos a lei de Deus não para ser salvo, mas porque fomos salvos por Jesus Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. O resto é resultado, é consequência do andar com Cristo. Mas aqui nós percebemos já que muitos aqui em Colossos inverter o carroção com os bois, colocar o carroção na frente dos bois. E aí eles estavam dando mais valor à lei do que Cristo. Então eles olhavam para a lei como um fim em si mesma, como um objeto que fosse salvar a eles. E nessa estrutura legalista surgiram regras relacionadas à comida e à bebida. E é dentro desse contexto que Paulo está falando, ninguém vos julgue. Então, leis humanas, estrutura legalista, e nós podemos ver nessa estrutura também algo relacionado ao cerimonialismo. Por exemplo, do verso 11 em diante, Paulo vai falar da circuncisão, que a nossa circuncisão é Cristo. Naquele ambiente do Novo Testamento, muitos insistiam em continuar a prática da circuncisão. Mas o Novo Testamento revela que a circuncisão ela encontrou o antítipo em Cristo. Então ela era uma prática cerimonial, iniciada com Abraão. Com Abraão, a nação de Israel deveria se circuncidar. Mas a circuncisão, ela apontava para o sacrifício de Cristo, para a obra de Cristo. E aí então, os gentios em Cristo poderiam entrar na aliança com Deus sem precisar se circuncidar. Então a circuncisão ela está dentro do regime da lei numa categoria de rito cerimonial. E com esse contexto em mente, a gente já descobre aqui que quando Paulo fala ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ele está falando de uma estrutura que tem ensinos de homem, tem legalismo espiritual e formal e tem então cerimonialismo. Então é nesse contexto que Paulo está mostrando que essas coisas não importam. E por último, uma característica que tem também, pessoal, é aqui, meu amigo, uma influência das religiões pagãs. Naquela época, o gnosticismo estava em sua fase embrionária. Então, um período chamado de protognosticismo. E a gente já percebe alguns elementos do gnosticismo aqui no texto de Colossenses. Por exemplo, olha o verso 18. Ninguém seja árbitro, juiz. Agora nós vamos ver em que contexto eles estavam julgando os colossenses. Ninguém seja árbitro contra vós mesmo, pretextando humildade e culto de anjos. Olha só, dentro de uma estrutura de adoração a anjos. E pretextando, aí aqui enfatuando em visões sem motivo algum na sua mente carnal. Então, nós vemos aqui que dentro dessa estrutura dos hereges de Colossos, você tinha legalismo, cerimonialismo, ensino de homem e gnosticismo. E o gnosticismo que tinha aqui, porque o gnosticismo era um conceito, era uma mentalidade que estava desenvolvendo, onde você tinha uma religião bastante humana para você, por meio de vários rituais, e galgando elevação espiritual, numa escada espiritual, e assim você se salvando por meio de meios e processos intermediários
que não dependia de Cristo, que não dependia de Cristo. E aí, nessa religião gnóstica, havia inclusive a adoração de anjos, né? Prestar reverência a anjos como intermediários de salvação. Depois nós vamos aprofundar mais isso aqui, mas é dentro desse contexto que surge, então, práticas rigorosas relacionadas a comidas e bebidas, as quais Paulo está reprovando aqui. Por exemplo, no verso 21 ele diz: não manuseieis isto, não prove aquilo, nem toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Então, nós já começamos a perceber aqui que muitas regrinhas relacionadas ao tocar, não tocar, comer, não beber, não comer, não beber, haviam sido desenvolvidas. E aqui no verso 23 fala, e de rigor ascético. No gnosticismo, existia uma vertente, uma religião dentro dessa cosmovisão gnóstica, que era o ascetismo. Tinha no gnosticismo os libertinos, que falavam assim, você não preocupa com a carne, não. Quem salva é o espírito. Você pode fazer tudo com o seu corpo. Esses aí eram os libertinos. E aí eles prostituíam, entravam em glutonaria, satisfaziam os prazeres da carne, não estava nem aí. Os libertinos. Mas tinha uma outra vertente que eram os ascéticos. E é deles que Paulo está falando aqui, ó, rigor ascético. Os ascéticos entendiam que para descontaminar o espírito e o corpo, era necessário fazer rigorosas práticas de abstinência. E aí eles abstinham-se de alimentos saborosos para negar prazer à carne. Não tomava bebidas doces, muitas vezes não comia carne, praticava longos jejuns e outras práticas severas e de austeridade com o corpo, para dessa forma descontaminar espiritualmente, resolver suas dívidas espirituais com os anjos que dominavam cada esfera, encontrar salvação. Então essa era a estrutura. Dentro dessa estrutura é que estava aqui esse grupo que estava vivendo esse sincretismo religioso. Ele estava julgando o outro grupo. Estava julgando. Vocês não estão fazendo essas práticas, essas regras. Vocês são inferiores espiritualmente. Então havia um julgamento nesse sentido. E é nesse contexto que Paulo está mostrando que comida e bebida não importa. Não é em qualquer contexto. Mas agora eu quero fazer um desafio para você. O texto continua aqui falando: ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou sábado, ou lua nova, né? Agora a pergunta é o seguinte: vocês acham que quando Paulo fala isso, ele está falando de sábado e dia de observância aqui em qualquer contexto, em qualquer estrutura? Em qualquer estrutura, em qualquer abordagem, sábado não tem valor nenhum mais? A gente acabou de ver que não é assim com comida e bebida. É verdade, é assim, comida e bebida em qualquer tipo de abordagem, qualquer estrutura não tem valor mais? Eu posso agora tomar pinga à vontade, beber, comer, virar um glutão. Eu posso comer as coisas que Deus proibiu. É isso que o texto está falando? Não. A gente já acabou de ver o contexto. Por isso, meus amados, em relação à observância do dia também, Paulo não está falando de forma generalizada. Ele está falando dentro de um contexto. Dentro desse contexto aqui tem um erro. Vocês conseguem perceber? Paulo não está abolindo o sábado em qualquer contexto. Paulo está desfazendo aqui de uma distorção. Mas não que ele esteja anulando a lei de Deus em si. Quando a gente estuda bem Colossenses, a gente descobre que o texto paulino ele não é legislativo. Ele não é legislativo. Não é um texto de um teor
onde ele pretende falar assim, a lei, essas leis aqui, a lei foi abolida, terminou, e agora está sendo dada uma nova lei. Não é isso o texto não é legislativo. O texto é de abordagem teológica. Paulo não pretende aqui abolir sábado, abolir o princípio de comidas e bebidas. Não é sobre isso o texto, apesar de que muitos têm lido esse texto assim. Paulo está fazendo uma abordagem teológica, mostrando pelo contexto aí que aquele grupo que havia desenvolvido uma visão toda distorcida das leis de Deus, essa estrutura aí não procede. Essa estrutura distorcida. É isso que Paulo está falando. Agora, o sábado dentro da sua estrutura original da criação. Paulo está aqui anulando o sábado dentro da estrutura original da criação dele? Não. Paulo, para falar a verdade, nem toca nesse assunto aqui. O Novo Testamento, ele não foca muito a história da criação. Ele está lidando com um outro ponto da teologia, que é a história da redenção. Mas na teologia nós temos vários ramos, né? Muitos textos eles são mais voltados para a história da criação, outros textos são história da redenção. Nós temos sim no Novo Testamento textos relacionados à história da criação, mas não é o foco, não é o foco. A discussão no Novo Testamento é mais sobre a questão redentiva. Mas o sábado, enquanto memorial da criação, ele não está sendo tratado aqui no texto de Paulo. Por isso, é um erro gravíssimo dizer que o texto de Paulo anulou o sábado na estrutura da criação. Nem é tratado essa questão aqui, quando a gente estuda o texto no seu devido contexto. Essa é a verdade. Então, por isso, no contexto onde Deus, lá no Gênesis, termina de criar o mundo em 6 dias, e ele pega o 7º dia e santifica, separa como memorial da criação. Um dia de celebração, onde cultuamos a Deus e o reconhecendo como Criador deste mundo. Isso não acabou, nem nunca vai acabar. O que Paulo está tratando aqui é de uma distorção. É dos sábados, dos dias de observância e princípio relacionado à comida e bebida dentro de uma estrutura que não é a estrutura da criação. É uma estrutura sincretista religiosa que envolvia cerimonialismo, legalismo espiritual, ensinos humanos e prática gnóstica, ascética, tudo misturado ali em cima de sábado, de comida e de bebida, e essa estrutura os hereges queriam empurrar para o restante da igreja, e aí essa estrutura estava errada. Então é nesse contexto que Paulo estava falando. Dessa maneira eu vou para a segunda parte da mensagem, que é justamente prosseguindo o raciocínio, fazendo um teste de 2 hipóteses de explicação para esse texto, e nós vamos ver qual delas prevalece. Já ficou claro, né? Já ficou claro nessa primeira parte aqui, mas eu quero abordar agora por uma linha de raciocínio diferente. Na primeira linha de raciocínio, nós vimos que o texto tem que ser compreendido dentro da sua estrutura, e a estrutura do texto não fala do sábado como memorial da criação. Sábado no texto aí está num contexto de uma prática distorcida. E é nessa prática distorcida que Paulo está corrigindo. Mas agora eu quero voltar agora para fazer a pergunta numa outra linha de raciocínio, para que a gente possa aprofundar mais ainda na compreensão desse texto. Vamos imaginar essa parte aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábados. Nós vamos imaginar o seguinte: 2 explicações possíveis para o texto, e depois vamos ver qual resiste um exame mais profundo das Sagradas Escrituras. Porque se eu isolar essa parte, ninguém vos julgue,
eu posso sim levantar mais de uma explicação possível. Inclusive, esse é um problema sério, um erro gravíssimo cometido por muitos intérpretes das Escrituras, é isolar o texto do contexto. Se eu isolar um texto do contexto, meu amigo, eu posso dar mil e uma explicações para esse texto. Há mil e uma alternativas diferentes de explicação para o texto. Porque se eu leio o versículo e aí eu fecho a Bíblia e aí vou desenvolver a minha explicação, eu posso criar várias explicações possíveis. Agora, quando nós vamos para o contexto, só há uma explicação possível. Então, para princípio de estudo aqui, nós vamos colocar na mesa duas explicações possíveis e depois vamos ver qual é delas que realmente encontra consistência bíblica. A primeira explicação é a que muita gente faz. Note que o texto não está falando de forma direta que o sábado está sendo anulado, abolido. Não aparece, na verdade, isso no texto. Tudo que o texto diz é: ninguém, pois, vos julgue. Só que muitos entendem que o texto está abolindo o sábado, não é? Só que você já notou que no texto não aparece a palavra abolição, ou verbo abolir, ou anulação, ou anular? Não aparecem esses termos no texto. O intérprete coloca por conta própria, mas o texto não aparece em nenhum momento abolir. Ou observar, não aparece no texto. Por exemplo, se Paulo estivesse querendo dizer de forma clara que realmente não é mais para observar o sábado, no texto iria aparecer o verbo observar, abolir, anular, alguma coisa assim. Poderia ser assim, ó: ninguém, pois, vos julgue, porque vocês não observam mais o sábado. Ninguém, pois, vos julgue, porque vocês não guardam mais. Só que não aparece esse verbo guardar e observar no texto. Tudo que o texto diz é: ninguém, pois, vos julgue por causa do sábado. Então, mas uma hipótese que eu vou colocar aqui na mesa, nós vamos ver que não vai resistir, mas vamos colocá-la, é de que esse ninguém vos julgue, muita gente entende assim, é porque eles entendem uma coisa que não está no texto, mas eles criam esse pressuposto de que no ambiente ali, o povo de Deus não observava sábado e os hereges observavam. Aí o que está acontecendo aqui é os hereges condenando o povo de Deus, porque o povo de Deus não observa o sétimo dia. Aí nós vamos analisar daqui a pouco e vamos ver se essa alternativa procede biblicamente. Porque agora eu vou colocar outra alternativa na mesa. Uma outra alternativa que não considera assim, que a coisa estava tão polarizada, onde você tinha dois grupos extremos, um no extremo da observância e o outro da não observância, de não observar nada relacionado à comida e à bebida e a sábados. Muito bem. A outra alternativa, que é a segunda hipótese aqui, por enquanto hipótese, nós vamos ver que ela vai se sustentar biblicamente, considera que realmente os hereges tinham uma versão exagerada de observância de princípios relacionados à comida e bebida e dias. E nessa versão exageradas, eles criaram muitas regras humanas que Deus nunca havia pedido. E nessas regras, eles fizeram delas medidores espirituais. Então, porque você não pratica assim, desse jeito, você não está correto, você não está certo, você é inferior espiritualmente. Então, eu estou falando que nessa alternativa você tem um grupo que observa de forma distorcida por causa de uma radicalização e daquilo que eu já falei no início, de cerimonialismo, de fazer da lei um fim em si mesma, legalismo, e de toda a prática mística e esotérica que colocou-se em cima do sábado. Então nós temos esse grupo que tem a visão distorcida
E por outro lado, nós temos o grupo dos sinceros, que também observa o sétimo dia, sábados, e também observa princípios relacionados à comida e bebida, porém, esses observam de uma maneira simples. Simples. Não com extremismo, radicalismo, não como se disso dependesse a sua salvação. Eles entenderam que Cristo é o centro da fé, que Cristo é o Salvador. Então eles não obedecem para ser salvo, então, portanto, não existe um acréscimo de regras que o outro grupo tem. Aí, por causa disso, tem o julgamento. O grupo herege está julgando por causa de uma distorção que eles têm em cima dos mandamentos. E o grupo sincero não é porque não observa nada em relação ao sábado, mas é porque não observa da forma deles, dentro da estrutura deles. Entendeu? Agora vamos para o contexto, vamos para o texto bíblico, vamos analisar as duas teses e ver qual que é a forte realmente, que é a bíblica. A primeira já é desbancada já na própria forma que Paulo escreve o texto dele. No próprio verso, sem analisar os contextos imediatos, a gente não vê em nenhum momento Paulo falando que o sábado foi abolido. A gente não vê Paulo falando que essas coisas foram abolidas. Não aparece essa expressão na fala de Paulo. Então, se Paulo estivesse querendo falar de abolição, em algum momento ele iria falar abolido. Não observem, não guardem. Mas não é isso. O texto apenas diz: ninguém, pois, vos julgue. Então já começa por aí. Segundo ponto, é porque nós já falamos aqui do contexto, e de fato o contexto não está mostrando essa questão de abolição do sábado, mas sim distorção. O contexto está mostrando uma distorção dos dias de guardas, das comidas e bebidas, por causa de uma estrutura que nós já mostramos aqui, onde nessa estrutura, infelizmente, eles carregaram a lei de Deus de uma carga que essa carga sim era irrelevante. Uma carga cerimonialista, legalista e protognóstica. Então, no contexto a gente já vê isso. É só ler o capítulo 2 inteiro de Colossenses 2, a gente percebe isso aí. Uma linha mais favorável à alternativa, que é a que eu defendo, de que o problema não era a lei em si, o mandamento de Deus em si, mas uma distorção que havia criado em cima dele. A outra coisa também é que quando você percebe o ambiente do Novo Testamento, em nenhum lugar existe um tratado bíblico, existe um texto que está falando assim: o sábado foi abolido. Você não encontra esse texto em nenhum lugar no Novo Testamento. E eu vou começar a refletir um pouco com você agora, e você vai perceber que no Novo Testamento, o tempo todo, o que existe é justamente um desenvolvimento desse excesso, desse radicalismo. E Paulo quer combater o radicalismo e não a lei de Deus em si. Então, esse excesso, sim, essa visão distorcida, sim, é combatida na Bíblia. Mas não a lei de Deus em si, o mandamento de Deus em si. E aí nós vamos ver que no contexto não sustenta a ideia de que o povo de Deus tinha abolido a guarda do sábado. Então não se trata dessa alternativa que leva em conta que a observância foi abolida, mas se trata de uma alternativa de distorção na observância, distorção de regras humanas sendo criadas, entre outras coisas. Distorção. Vamos buscar no ambiente do Novo Testamento o contexto da passagem. E nada melhor do que começarmos por Cristo. Nada melhor do que começarmos por Cristo.
porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Os ensinos de Cristo são de grande valor para nós. E lá nos evangelhos, essa questão envolvendo a observância do dia já se tornou polêmica e controversa nos dias de Cristo. E quando os fariseus acusavam os discípulos, olha que interessante, o julgamento por causa de dia já tinha começado lá na época de Cristo. Agora vamos ver de que forma eles estavam julgando Jesus. Eles chegaram para Jesus e julgaram Jesus e os discípulos: mestre, os teus discípulos estão transgredindo o sábado. Vocês estão transgredindo o sábado. Agora vamos ver por quê. Duas coisas. Cura acontecendo no sábado e os discípulos colheu espiga para matar a fome no dia de sábado. Aí nós vamos ver uma coisa interessante, que é bem na linha que eu estou defendendo aqui. Que o problema com a observância era a observância distorcida. Não é que o texto está falando não é mais para observar. O texto está falando, não é para seguir essa distorção. A Bíblia orienta nesse sentido. Então, a gente vai perceber quando Jesus fala assim, igual, por exemplo, no dia lá da cura, né? Da cura. Jesus falou assim: vocês não tiram um boi quando cai no buraco? No dia de sábado vocês não tiram? Que incoerência é essa que eu não posso curar esse filho de Deus aqui no dia de sábado? Então percebe que Jesus ele não está procurando dar uma lei nova, não. Jesus só está mostrando que eles estavam interpretando errado a lei. Eles estavam interpretando errado. Então, os judeus, né, havia uma discussão entre eles sobre de que maneira se deve observar o sábado. E eles criaram regras que Deus nunca havia criado. E colocaram em cima do sábado um monte de regras. Acrescentaram um monte de regras. Você não pode andar mais do que 900 metros a 1 quilômetro a pé no dia de sábado. Se for para o serviço de Deus, pode. Pregando o evangelho, pode. Mas eles criaram essa proibição. E alguns entendiam que não podia socorrer o doente no dia de sábado. Aí Jesus mostrou a incoerência deles. Porque o animal eles socorriam no dia de sábado. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Que nessas controvérsias e embates que houve entre Jesus e os fariseus envolvendo o sábado, Jesus ele não fala assim: pois bem, até agora tinha essa lei mesmo de observar o sábado, mas a partir de agora eu estou mudando isso. A partir de agora vai ter uma mudança aqui. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala assim: não lestes nas Escrituras? Jesus inicia o esclarecimento sobre o sábado, não é falando eu vou dar uma escritura nova. É assim, vocês não estão entendendo. Vocês não entenderam como é a forma correta de observar. Vamos para a Bíblia, vamos para as Escrituras. Então, Jesus está mostrando aí que não é que o mandamento estava errado, mas é que ele havia sido mal compreendido, estava sendo mal aplicado. Então, Cristo está sustentando a validade do mandamento e explicando a forma correta de observar. De maneira que nunca foi errado você tirar um fruto da árvore do sábado para se alimentar. Nunca foi errado você orar por um doente no dia de sábado. Nunca foi errado você exercer socorro e misericórdia no dia de sábado. Tem atividades que nunca pararam dia nenhum, e muito menos no sábado, porque nunca foram proibidas essas atividades. Foi nesse contexto que Jesus falou: o meu Pai trabalhou e eu também trabalho. É interessante, o mesmo Deus que descansou no sábado, ele também trabalhou. No quê? Nas obras que podem ser feitas no sábado. Na verdade, meu amigo, existem atividades que podem ser feitas no sábado e existem atividades que não podem ser feitas no sábado. Uma delas que pode, obras de salvação. O trabalho pela salvação do ser humano não pode parar dia nenhum.
Nem Deus para, nem o ser humano para. O trabalho retentivo. Pelo contrário, o dia de sábado é o dia mais importante para pregar o evangelho. Se você estiver pregando o evangelho no sábado, você pode andar muitos quilômetros nesse dia. Pregando o evangelho, tá tudo certo. Você não percebe, só de pensar, não parece um absurdo o fariseu achar que Jesus está violando o sábado porque realizou um milagre no dia de sábado. Nem dinheiro ele cobrou para curar aquele paralítico. Só para você ter uma ideia. Você não percebe que esse é um outro tipo de atividade? Sábado é o dia de você parar o seu próprio serviço financeiro, profissional, para dedicar ao trabalho de Deus, ao serviço de Deus exclusivamente, e de misericórdia e socorro ao próximo. Então, a gente percebe que eram essas coisas que Jesus estava esclarecendo. Então, já nos dias de Cristo, quando fala assim, ninguém, portanto, vos julgue, a gente já percebe que o que está acontecendo aqui não é assim. Não, ninguém, portanto, vos julgue. O que está acontecendo aqui no contexto não é assim. O sábado não é para observar e aí quem não observa está sendo condenado. Não, o que está acontecendo aqui no contexto é o seguinte: o que está julgando, ele está com uma visão distorcida da guarda do sábado, radicalizada, cheia de extremismo e práticas e regras acrescentadas humanamente. Aí, em cima dessa estrutura, ele está julgando o outro. Você percebe o contexto? Não é que o outro não observa o sábado. É que o outro não observa as regrinhas que ele criou. Mas Deus não havia pedido essas regras. Você consegue perceber o contexto? Então, desde os dias de Cristo no Evangelho, a gente percebe que a discussão não tem a ver com a abolição do mandamento, a anulação do mandamento, mas com a forma distorcida e a forma correta de observar os mandamentos. Muito bem. Aí a gente caminha mais em Marcos 2:27. Cristo sai em defesa do sábado da seguinte maneira. Ele fala assim, ó: porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Tem muitas verdades nesse verso. A primeira verdade é que Cristo reconhece que o sábado foi estabelecido na criação, porque aí ele está fazendo alusão à criação. Porque lá o sábado foi feito. Porque Deus criou este mundo em 6 dias, e aí Gênesis 2:3 diz que ele abençoou e santificou o sétimo. Então, o texto é muito claro de que o sábado está sendo criado justamente ali na semana da criação. Então, aqui já cai por terra aquele argumento que fala que o sábado foi criado na formação do Estado de Israel. Tem muita gente que fala que o sábado só existe por causa dos judeus, mas o sábado existe, segundo Cristo, por causa da criação do mundo. E para quem que o sábado foi feito? Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem. Então não é por causa do judeu, e sim da humanidade. O sábado foi feito por causa da humanidade. É interessante que mesmo quando Deus vai dar o sábado para Israel, lá nos 10 mandamentos, Deus explica por quê, em Êxodo 28-11, e Deus, no texto dos 10 mandamentos, fala assim, ó, verso 11, qual que é a razão que eu estou pedindo para vocês observar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor seu Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Foi por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então, no próprio texto dos mandamentos, mostra que a raiz do sábado está na criação do mundo. Que foi lá na criação do mundo que Deus tornou esse dia sagrado. Não foi no Sinai para Israel, mas na criação do mundo, para a humanidade. Foi assim que Deus tornou esse dia sagrado. É verdade que depois Deus vai acrescentar mais razões para Israel observar o sábado, e uma razão a mais tinha a ver
com a libertação do cativeiro do Egito. Mas, quando você estuda todas as razões, na base está a criação do mundo. Por isso, é um erro gravíssimo dizer que é somente para os judeus. Infelizmente, muitos dizem assim: Jesus observou o sábado como judeu e defendeu, mas depois que ele morreu e ressuscitou, não tem mais esse negócio de sábado. Você não pode dar valor ao que Jesus falou aí, porque isso aí é porque ele não tinha morrido ainda. Tem muita gente que fala assim. Esse argumento não procede e é um pecado, mesmo que o irmão não tenha consciência, quem fala isso não tenha consciência, mas é um pecado gravíssimo que está cometendo. Porque assim, a própria fala de Cristo mostra que o sábado foi feito, está falando lá da criação, não tem nada a ver com os judeus. Cristo está reconhecendo o estabelecimento do sábado na criação do mundo. E depois é uma afronta muito grande a Jesus você falar que esse ensino de Cristo não deve ser considerado. Ao falar isso, você está diminuindo o autor e consumador da nossa fé. Então, em Cristo estão os fundamentos da nossa fé. Como é que eu vou diminuir o ensino de Jesus sobre isso? E aí, se a gente prosseguir lendo o texto bíblico do Novo Testamento, percebemos que os seguidores de Cristo observavam o sábado. É interessante uma passagem de Lucas 23, 54 ao 56. Lucas ele escreveu especialmente para os gentios. Lucas escreveu especialmente para os gentios. E dos evangelistas, ele é o único que destaca que as mulheres seguidoras de Jesus observaram o sábado. Olha que interessante. Ali em Lucas 23, 54 ao 56, Lucas, ao falar, narrando ali a morte e a ressurreição de Jesus, ele fala do sábado de uma forma tão especial ali, porque ele poderia simplesmente falar, e as mulheres guardaram o sábado. Mas ele não fala só isso. Ele dá uma atenção especial e ele constrói uma estrutura ali que tem que ser respeitada. Ele fala bem assim, e as mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. E aí depois ele fala mais algumas coisas ali. Elas prepararam aromas e bálsamos e no sábado descansaram conforme o mandamento. Agora, olha por que Lucas teve o interesse de colocar na guarda do sábado ali que aquelas mulheres eram seguidoras de Jesus desde a Galileia. Porque ele está mostrando que elas obedeceram o mandamento na qualidade de seguidoras de Jesus, na qualidade de discípulas. O texto está tendo uma intenção de mostrar que os seguidores de Jesus observavam o sábado. Lucas escreveu o seu evangelho cerca de 30 anos depois da morte de Cristo. E ele estava escrevendo para a comunidade gentílica, cristã gentílica. E ainda assim ele coloca nesses termos, que as mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, foi na Galileia que Jesus começou o ministério dele. E por ali andou por 3 anos e meio. Na última semana ele vem para Jerusalém para ser morto. Mas as mulheres que seguiam Jesus desde o início, desde a Galileia, chega agora que o sábado, após a morte de Cristo, elas observam o mandamento. Deus, ele sabia que com o tempo muitos cristãos iriam falar que o sábado foi anulado, que agora se observa é o domingo, E aí Deus teve o cuidado de inspirar o seu servo Lucas a colocar o sábado aqui, bem entre a morte e a ressurreição de Jesus, com destaque para mostrar que os seguidores de Cristo observavam o sábado. E é interessante que mesmo quando Lucas fala da ressurreição, no grego, quando fala assim, e no primeiro dia, na Bíblia em português, mas no grego está assim, e no primeiro dia em direção ao sábado. Mesmo na hora de falar da ressurreição, no texto de Lucas, o destaque é o sábado. O dia da semana destacado na narrativa de Lucas da morte e ressurreição de Jesus é o sábado,
que foi observado e que era âncora da contagem da semana. As pessoas, elas contavam os dias da semana sempre de uma forma assim, ancoradas ao sábado que viria. E aí Lucas, ele destaca a ressurreição de Jesus sem exaltar o domingo. Como mais tarde muitos vão exaltar o domingo como dia de guarda, mas Lucas não fez isso. Ele destacou como dia de guarda o sábado. E Cristo foi exaltado na ressurreição. Muito bem. E aí, se você continuar lendo no livro de Atos, você percebe esse padrão, onde a comunidade cristã apostólica era observadora do sábado. Se você ler ali em Atos 13, 14, 16, 17, 18, você vai encontrar vários textos mostrando que, por padrão, a equipe missionária de Paulo, que foi o maior evangelista dos gentios, chegava nas cidades das nações para pregar Cristo e eles procuravam as sinagogas. Mas tem uma coisa interessante que você vai perceber em Atos, é que nas sinagogas eles pregavam para judeus e gentios, judeus e gregos. Você vai ver aparecendo isso em todos esses textos que eu mencionei agora há pouco. Por que eu estou falando isso? Porque nesses textos a gente vê claramente que as sinagogas, elas tinham feito uma primeira parte da pregação da verdade para as nações. As sinagogas estavam esperando o Messias e elas já estavam pregando o Deus de Israel para as nações. E aí, no livro de Atos, fala dos piedosos e dos tementes que frequentavam as sinagogas. E os tementes, segundo Filon de Alexandria e Flávio Josefo, essa expressão piedosos e tementes eram utilizadas a gentios que decidiram obedecer o mesmo Deus de Israel. E aí, nas sinagogas, você tinha uma comunidade observadora do sábado, gentios e judeus, que tinham um ritmo semanal onde eles cessavam no final do sexto dia para entrar em adoração no sétimo dia. Sétimo dia eles eram encontrados nas sinagogas. E foi nesse ambiente que o nome de Cristo foi anunciado. Paulo, Silas, Paulo e Barnabé e a equipe missionária chegava e anunciava o Messias para uma comunidade de judeus e gentios que já eram observadoras do sábado. É por isso que em Atos capítulo 15, na discussão do Concílio de Jerusalém sobre a circuncisão, você vai ver que a circuncisão virou uma discussão ali, né, porque muitos judeus queriam obrigar os gentios a circuncidar. A circuncisão era uma discussão, mas não havia discussão sobre o sábado. É por isso que o sábado não entra na questão de Atos 15. Não estava havendo problema de rejeição ou tensão, discussão envolvendo a questão assim, tem que observar ou não esse dia. Isso não era o problema no ambiente do Novo Testamento. Havia ampla aceitação. O sábado estava tão estabelecido no ambiente do Novo Testamento que não havia necessidade de ordenar a guarda. Inclusive, o que a gente está percebendo aqui é que o problema que havia era excesso, era o radicalismo. Em relação à lei, estava havendo um radicalismo e extremismo, onde infelizmente, muitos faziam da lei o meio de salvação. E aí criaram muitas regras que Deus não havia pedido. Cristo e Paulo estavam combatendo esse sistema legalista. Mas não havia necessidade de ordenar a guarda do que já era observado. O que precisava agora era tirar os excessos, isso é verdade mesmo. Então, em Atos 15, você tem um silêncio na decisão do concílio, onde é pedido 4 coisas dos gentios, e muita gente fala assim, mas não pediu para o gentio guardar o sábado, só pediu para não comer carnes de animal sufocado, não comer sangue, não prostituir e não comer carne, coisa sacrificada aos ídolos. Cadê aí para guardar o sábado?
Sabe por que não tem a ordem para guardar o sábado? Do mesmo jeito que não tem a ordem para honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Você percebe que esses mandamentos também não foram lembrados aí no concílio? E sabe por que não foram lembrados? Porque eram amplamente aceitos. Não havia discussão nesses pontos. O sábado entra nesse contexto, onde não havia discussão. Como a gente bem vê em Atos dos Apóstolos, os discípulos chegavam em comunidades que observavam o sábado, tanto gentios quanto judeus juntos ali observando o sábado. E aí a questão principal em Atos dos Apóstolos era o Messias. Jesus Cristo é o Messias esperado por Israel ou não? E os discípulos resolviam essa questão apresentando Cristo como Messias. E o povo de Deus seguia naturalmente no ritmo sabático, a cada sábado, cessando os seus próprios trabalhos, para então adorar a Deus, celebrando-o como Criador deste mundo. Agora, existiu uma visão radicalizada, onde, por exemplo, em Romanos 3, Paulo vai trabalhar um problema onde muitos ali realmente pensavam que a lei que ia salvar eles. E a lei nós obedecemos porque fomos salvos e não para ser salvos. Então, em Romanos 3, Paulo vai falar, gente, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Quem resolve o problema do pecado não é a lei, é Cristo com seu sangue precioso. É em Cristo que é resolvido o problema do pecado. Mas em Romanos 3, você pode ver que no final da fala, no verso 31, Paulo ele deixa claro que ele não estava com isso anulando a lei. Ele só estava colocando no seu devido lugar. Mas em Romanos 3,31 ele fala assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Só que agora no devido lugar. O centro não é a lei, o centro é Cristo. E a lei é imprimida no coração do crente mediante a atuação do Espírito Santo. Mesmo naqueles dias, muitos confundiram esses ensinos de Paulo. Não sei se de má fé, mas muitos acusaram Paulo de estar pregando contra a lei. Se você vê quando Paulo termina a missão dele pelo mundo, ele está voltando para Jerusalém no dia de Pentecostes, e aí muitos judeus vêm de toda parte da Ásia para Pentecostes. No capítulo 21, acho que verso 27, muitos judeus veem Paulo em Jerusalém e falam: socorro, israelitas! Eis aí o homem que prega contra a lei por toda parte. E aí Paulo é preso, né? Mas em defesa, Paulo perante o tribunal, no capítulo 24, verso 14, ele fala assim, olha, segundo o caminho a que se chamam seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais. Então, Paulo já quer mostrar aí que ele não deixou de ser judeu, ele não deixou de ser israelita por servir a Cristo. E que o Deus de Israel é o Deus que ele prega, o Deus de nossos pais. Eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas, na lei e nos profetas. E aí Paulo sai em defesa dele, mostrando que havia ali ou um mal entendido ou uma má fé, porque ele mesmo nunca foi contra a lei de Deus. Mas por que essa distorção? Porque quando Paulo levantava para combater o sistema cerimonialista e legalista que estava em cima da lei, muitos pensavam que ele estava simplesmente erradicando a lei. E não era isso. Paulo estava combatendo o legalismo e não a lei. Cerimonialismo e não a lei. As tradições e leis humanas criadas em cima da lei de Deus e não a lei em si. Um sistema e não a lei. Sobre a lei, Paulo diz que agora o Espírito Santo, ele nos guia para obedecer à lei de Deus. De uma forma muito mais estupenda, tremenda, né? Na nova aliança, a lei de Deus, antes, porque sem o Espírito Santo nós somos incapazes de obedecer à lei de Deus.
mas mediante o Espírito Santo, nós recebemos uma natureza tão espiritual quanto a natureza da lei de Deus. E agora nós podemos obedecer. E a salvação nossa nunca esteve na lei, está em Cristo. E obedecemos a lei, então, como resultado do nosso encontro com Cristo. Muito bem, então ficou muito claro pelo contexto que Colossenses 2, 16 e 17, a tese que tem consistência realmente na Bíblia, não é a de que ele está lidando com a abolição do sábado, mas, na verdade, ele está lidando com uma visão distorcida, radicalizada, e é isso que Paulo está combatendo, uma distorção e radicalização, e o povo de Deus, ele observa da forma simples, da forma correta. Inclusive, tem documentos históricos que mostram que a igreja cristã sempre teve um dia de observância. É verdade que com o tempo ela mudou do sábado para o domingo, mas ela sempre entendeu que tem que ter o dia de observância. Né? Alguns vão achar que o sábado foi transferido do 7º dia para o 1º dia, mas ninguém da igreja cristã primitiva entendeu que foi abolido. Esse entendimento não havia. Mesmo quando houve a mudança do sábado para o domingo, no documento Constituições Apostólicas do século IV, a gente ainda encontra uma decisão de bispos onde falava assim, olha, o 7º dia é observado por causa da criação, memorial da criação, e o 1º dia por causa da ressurreição. Então eles observavam 2 dias, o 1º por causa da ressurreição e o 7º por causa da criação. E aí, com o passar do tempo, o 7º foi caindo em esquecimento e sendo observado apenas o 1º dia. Mas não há nenhuma autorização bíblica para que isso fosse feito. Nós precisamos seguir a Bíblia. Então, o que encontramos aqui em Colossenses é uma radicalização. De que maneira que estava radicalizado o mandamento? O povo de Deus, em Colossenses, eles observavam os dias do calendário bíblico de maneira simples, onde Cristo era o centro da fé deles, e no Espírito de Cristo. Agora, o povo herege de Colossos observava de uma maneira distorcida, radicalizava, onde eles fizeram da lei o centro da salvação deles. E aí, tem algumas coisas que a gente consegue perceber, por exemplo, na estrutura legalista, no próprio pano de fundo textual e histórico do Novo Testamento, a gente percebe algumas coisas que algumas comunidades judaicas já estavam criando que Deus não havia pedido, de fardos colocados sobre a lei. Por exemplo, uma lei rigorosa que falava que você só podia andar 900 metros no dia de sábado. 900 metros a 1 quilômetro. Então, esse legalismo que surgiu aqui, se for para pregar o evangelho, isso aqui não procede, não se aplica. Você pode andar até 20 quilômetros anunciando a palavra de Deus, você não está transgredindo o sábado. Sábado é dia de ocupar com o serviço de Deus. E essa lei das metragens para andar no sábado é um rigor humano que foi colocado sobre o mandamento. Então, imagina, um radical, ele poderia condenar o irmãozinho que está na fé em Cristo por andar mais de 900 metros pregando o evangelho. Né? E aí, isso aqui estava errado, porque eles pegaram a lei e colocaram acima de Cristo. E ofuscaram Jesus, perderam Jesus de vista. E como a lei virou objeto de salvação deles, eles radicalizaram. E aí essas regrinhas aqui acabaram virando motivo para julgamento. Outra coisa também que a gente percebe em Colossos, que tinha uma lei rigorosa sobre não tocar, né? Evitar tocar em objetos. Essa lei aqui, quando a gente percebe o contexto da época, tinha muitos segmentos no judaísmo
onde eles entendiam que se você tivesse um contato com alguém que era de fora da fé judaica, você ficava impuro. Aí você precisava tomar vários banhos e purificações. Então você deveria evitar ao máximo tocar em objetos que foram tocados por os que não são da fé. E isso poderia estar acontecendo aqui em Colossos, porque no verso 21 nós lemos que tinha lá: não manuseis, não proveis, não toque aquilo. Só que como o sábado era o dia santo, eles radicalizavam isso no sábado. Então, no sábado, durante a semana, às vezes, inevitavelmente, você tocava um objeto que um pecador tocou. Aí você tomava os banhos, fazia as purificações. Mas no sábado, você tinha que observar o sábado de uma forma que você deveria se isolar de um jeito que não poderia permitir que de qualquer maneira você tocasse em algo que eles consideravam impuro, para não se contaminar no sábado. Então, no dia de sábado, pelo contexto aqui do texto, dá para a gente imaginar o que eles faziam nessa questão do não tocar, não comer, não beber. Eles criavam uma regra de isolamento radical. O ascetismo também, nós percebemos que eles negavam prazer ao corpo para ter crescimento espiritual, segundo eles, ou para alcançar favor das angelicais. Então, muitas vezes, para se descontaminar, né, eles, em vez de ir a Cristo, não, eles iam a essas práticas de longos dias de jejum, de não comer coisas saborosas, prazerosas ao corpo, suco. Então, dá para a gente ter uma ideia aqui de como é que eles guardavam o sábado. Nessa observância de dia distorcida aqui, porque como eles fizeram da lei um fim em si mesmo, nessa observância de dias distorcidos aqui, eles poderiam, por exemplo, entender que o sábado era melhor observado se eles praticassem o rigor ascético, jejuando ou evitando certos alimentos, certas bebidas e com toda uma série de regras de austeridade que eles acreditavam que isso descontaminava o corpo e o espírito. E o povo de Deus observava de forma simples, porque não via, por exemplo, que o sábado era um meio de expurgar o espírito, um meio de descontaminar, de purificar. A purificação deles era Cristo. O sábado para o povo de Deus era meramente um dia de celebrar a Deus como Criador deste mundo. Entendeu? Quando chegava o sábado, o povo de Deus falava: olha, foi hoje que o mundo nasceu. O mundo saiu das mãos de Deus e Deus tornou o sétimo dia o aniversário da criação. Então vamos celebrar o Criador, vamos comemorar o fato de Deus ter criado este mundo, celebrando e exaltando a Deus como Criador deste mundo. Forma simples, um culto mais simples. Mas os hereges de Colossos tinham uma forma distorcida, radicalizada, mística e esotérica, porque perderam Cristo de vista. Meus irmãos, porque o tempo alongou muito, eu queria falar tanta coisa sobre esse assunto, mas eu vou deixar com você e o Espírito Santo para aprofundar mais essas questões. E agora eu vou ler só o fechamento aqui, porque o tempo avançou demais, onde a gente entende o contexto. No verso 17, Paulo diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, e o corpo é de Cristo. Aqui fica claro que os radicais, os hereges de Colossos, eles pegaram algo que é sombra e fizeram disso um fim em si mesmo. E Paulo está tentando corrigir o problema, mostrando que não é um fim em si mesmo. Se eles mudassem essa mentalidade, as coisas iriam ajustar. Mas quando eles fizeram das sombras um fim em si mesmo, como se a salvação deles fosse a sombra que iria salvar eles, eles caíram no legalismo, radicalismo, em toda a distorção
que eles desenvolveram em cima dessa mentalidade. Então, aqui, Paulo, ao dizer, porque tudo isso é sombra, ele pretende derrubar o fundamento dessa falsa religião dos hereges. Qual que é o fundamento? O que estava no fundamento era pegar aquelas práticas e fazer delas o meio de purificação espiritual, o meio de resolver o problema do pecado, o meio de alcançar favor de Deus, o meio de alcançar salvação, o meio de alcançar elevação na escada espiritual. Então, por eles estar errados no fundamento, toda a religião acabou indo por um caminho errado, onde eles fizeram da sombra como se fosse a sombra a própria realidade. Então, quando Paulo fala porque tudo isso é sombra, ele está corrigindo a mentalidade distorcida que os hereges tinham ali. Agora, quando a gente tem essa mentalidade da sombra, aí a distorção desaparece. Então, lembra que eu falei lá no início do sermão que a fala de Paulo está dentro de uma estrutura. E essa estrutura tem que ser levada em conta para a gente entender o texto. Então, Paulo, ele está trabalhando aqui, olha, em cima de uma estrutura ritualística. Sombra. No contexto aqui, Paulo usou sombra dentro de uma estrutura ritualística, cultica, de culto. De fato, no Antigo Testamento, existiu uma estrutura onde o povo de Israel, eles faziam culto dentro de uma estrutura cheia de sacrifícios, de ofertas, e onde se tinha um templo e os seus rituais como símbolo do ministério de Cristo. Então, não é que essa estrutura em si estava errada, porque mesmo no Antigo Testamento, essa estrutura era bênção. Mas o povo de Deus, quando estava certo, correto com Deus, eles entendiam que essa estrutura não era um fim em si mesma. Eles entendiam que os sacrifícios, as ofertas, o templo apontavam para o Messias. O Messias era o centro da fé. O centro da fé não eram os rituais. Então, eles não caíam no legalismo quando estavam com a mentalidade correta. Mas agora aqui, nós estamos vendo que a coisa ficou invertida. A estrutura foi vista como um fim em si mesmo. Então, aqui a gente vê o problema da estrutura como um fim em si mesmo, é que agora eles perdem Cristo, o Messias, de vista. E aí toda a estrutura de sacrifícios, ofertas, igual, por exemplo, na onde fala ali comida e bebida, no templo, todos os dias oferecia-se comidas e bebidas em sacrifício. Inclusive, bebida aí tem muito mais a ver com o ritual do templo do que bebida que Deus teria proibido o povo de Israel beber alguma coisa, porque a gente nem tem lei para Israel proibindo Israel de forma geral de beber. De forma direta a gente não tem essa lei, mas o texto fala de bebida. Onde a gente vê essa lei da bebida? No templo, porque lá em Hebreus 9, versos 9 e 10, fala que os sacrifícios do templo consistiam em comidas e bebidas. As bebidas eram as libações. Eles, em muitos sacrifícios, eles faziam ofertas de libação, que é uma oferta onde se derrama a bebida, que é o azeite ou o vinho, era derramado. Então, Paulo está falando de um sistema que os colossos queriam insistir em continuar, que tem a ver com isso, com ritos e sacrifícios. Esses ritos e sacrifícios, eles transmitiram para a vida pessoal deles. Como eles perderam Cristo de vista, eles mesmos faziam os sacrifícios.
E aí eles criaram um monte de regras, de sacrifícios para encontrar salvação e elevação espiritual. Mas esses sacrifícios, toda essa estrutura cerimonial apontava para Jesus. Se eles tivessem olhado para o que elas apontam, eles não iriam cair nos acréscimos e nos radicalismos. E ao ver Cristo também eles iriam entender que ao observar os dias, não é mais para observar na estrutura cerimonialista. Isso significa que a parte cerimonial Cristo fez por nós na cruz. Então não é para você colocar sobre a observância do dia as purificações. Eles tomavam banhos de purificações, faziam rituais de purificação, só que tudo isso era o que Cristo fez na cruz. Então não era exigido mais. O símbolo encontrou a sua plenitude na cruz de Cristo. Então você não precisava fazer os banhos, as purificações no dia de sábado. E além disso, eles acrescentaram um monte de regras, porque nunca é pouco para quem faz da lei o meio de salvação. Ele sempre vai achar que ainda está pouco e vai criar mais e mais regras, mas não é essa a finalidade da lei. Então é nesse sentido que Paulo está falando. Mas Paulo não está falando aqui que depois que você encontra com Cristo, você não pode mais no sétimo dia celebrar Deus como Criador do mundo. A estrutura da criação não está sendo derrubada por Paulo aqui. Paulo está derrubando uma estrutura cerimonialista, não criacional. Cerimonialista e ritualística que haviam colocado a lei sobre o mandamento e não havia mais necessidade de qualquer cerimonialismo. Fechando, queria lembrar ao irmão que quando Deus santificou o sábado, o pecado nem tinha entrado no mundo. Se nunca tivesse entrado o pecado no mundo, ainda assim, a cada sétima vez que o planeta girasse em torno dele mesmo, chegando o sétimo giro, que é o sábado, a humanidade iria reunir para celebrar Deus como Criador deste mundo. O sábado é, na sua raiz, o memorial da história da criação, de que há um Deus que criou todas essas coisas. O sábado é tanto o memorial da criação que há salmos, como o Salmo 92, que foi composto especialmente para o sábado na Bíblia. Então, tem muita gente que pensa que o sábado é só para descansar do trabalho físico, é para isso, aquilo. O sábado é, antes de tudo, um dia de celebração por causa dos atos criativos de Deus. Está na história da criação. E por que eu estou frisando isso do sábado como memorial da criação? É porque o cerimonialismo ele só passa a existir depois da queda. O cerimonialismo ele surge como um símbolo do remédio para o pecado. Então, tudo de abordagem cerimonial na Bíblia só surge na Bíblia após a queda. E o sábado, ele existe numa realidade anterior ao cerimonialismo. Mesmo que a camada cerimonialista passou quando Cristo morreu na cruz, a camada criacional do sábado não permite que ele seja anulado. E assim, os servos de Deus de Colossos ou de qualquer outro lugar do ambiente do Novo Testamento sempre entenderam que o sétimo dia, nesse contexto da criação, deveria ser observado. E eles observaram com Cristo sendo o centro da fé deles e não da forma radicalizada e extremista que muitos estavam estabelecendo. Que Deus o abençoe e que a coisa possa ficar mais clara ainda do que nas minhas palavras, porque o Espírito de Deus é contigo e que Deus o abençoe e
que essa verdade possa falar fundo ao seu coração. Amém e amém.